Bem, bom dia. Bom dia. O pessoal está no café, é normal, né? Porque fica passando uma palestra longa e depois a gente dá uma paradinha. Bem, eu queria começar agradecendo em nome do Diese a possibilidade de estar conversando aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse assunto. Bem, eu como sou da área de educação, eu tenho vários problemas com palestras, né? Porque palestra a gente fala, o outro ouve, depois ele faz pergunta e a gente responde, e fica uma coisa um tanto quanto daqui para lá e nunca de lá para cá. Então, assim, eu queria deixar bem tranquilo para a gente poder ir conversando, porque eu acho que a lógica da comunicação passa necessariamente para a gente poder conversar, e não só da comunicação, né? Principalmente da educação. Eu vou passar um conjunto de números, como eu não estava aqui ontem, cheguei aqui no meio da palestra anterior, espero não ser repetitivo em algumas coisas, mostrar outras, e a gente possa conversar um pouquinho sobre uma série de assuntos que foi demandado para a gente, mas também sobre uma série de preocupações que o Diese está refletindo, em especial nesse momento agora. Deixa eu pegar aqui o passador aqui, é isso aqui? Não, aconteceu alguma coisa aqui. Volta. Cadê o rapaz? Como é que eu passo aqui? É isso aqui? Ah, é para frente aqui. Tá. E eu indico para onde aqui? Ah, bom. Bem, acho que nós temos um probleminha aqui que eu coloquei um widescreen e está entrando, está cortando tudo aqui. Bem, vamos iniciar de uma maneira bem rápida com algo que provavelmente vocês devem estar se preocupando. E eu vi que foi tocado, pelo menos marginalmente, na palestra anterior. Nós estamos no meio da implantação da atual reforma trabalhista. Bem, o que isso significa? Foi? Não. Só falar a próxima ali. Não, agora acho que já foi, peraí. Tá indo, é que eu apertei o botão errado. Vamos lá. Bem, eu acho que é bom, muita gente não tem muita noção do que é e do que tende a ser a reforma trabalhista. Essa não é uma palestra da reforma trabalhista, eu tenho que falar de comunicação, essa é a ideia da oficina daqui, mas não tem como tocar nesse assunto. A reforma trabalhista, ela traz para o movimento sindical uma série de desafios. E o primeiro desafio é sobreviver. Simplesmente porque por trás de tudo que está na reforma trabalhista, tem um claro objetivo de deslegitimar e retirar do sistema político a organização dos trabalhadores. Não dá para entender de outra forma. Por quê? Porque a reforma trabalhista, primeiro que ela mexeu com o financiamento, independente de ser a favor, contra, muito pelo contrário do imposto sindical, ao mexer com o financiamento sem colocar nada no seu lugar, e nem abrir a discussão sobre isso, e de uma vez, ou seja, está implantado o fim do imposto sindical, bem, isso coloca, de fato, uma série de contingências econômicas para todo o movimento sindical. Mas não é só isso. A reforma trabalhista mexe diretamente na representação dos sindicatos. Ela quebra o monopólio da representação e o monopólio do acordo coletivo. Trabalhadores que têm 2 tetos da previdência de salário e têm nível superior podem fechar acordos individuais de trabalho. Ao fechar acordos individuais de trabalho, significa que a negociação passa a ser uma negociação direta entre o trabalhador e o patrão. Aí você diz, não, mas isso aí é só para trabalhador que ganha mais de 11 mil. Quantos são os trabalhadores que ganham mais de 11 mil? Bem, esse é um bom começo de um processo de implantação da quebra do monopólio. Você mexe num grupo que muita gente não se preocupa tanto com eles, e eles mesmos têm uma visão individual de si, e no momento seguinte, você vai ampliando isso. Cria uma comissão no local de trabalho, que é uma reivindicação histórica do movimento sindical, e diz que ela não é sindical. E mais do que isso, o sindicato não pode nem interferir na sua eleição. Bem, o histórico de quem conhece a organização local de trabalho sabe que toda vez que o movimento sindical não está junto, quem interfere é a empresa, mesmo ela dizendo que não interfere. Bem, esses são desafios que não são pequenos. Junto com isso, tem
a possibilidade da negociação acima do negociado valer sobre o legislado. E ainda cria outros, né? Enfraquece a justiça do trabalho, possibilita o tal do termo de quitação, ou seja, a cada final de ano o sindicato pode negociar com a empresa que todos os passivos trabalhistas daqueles trabalhadores estão quitados, algo mais ou menos assim. O sindicato diz para a empresa que a empresa cumpriu todos os direitos, logo nenhum trabalhador pode entrar na justiça do trabalho. Isso são algumas coisas que estão previstas. Cria contrato de trabalho intermitente, ou seja, o trabalhador passa a ganhar por hora e em buracos. Ele pode trabalhar 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, durante 3 dias e ganhar 12 horas na semana. Bem, isso é o que está previsto. Amplia a terceirização, inclusive na atividade fim, isso vinha antes e a reforma continua isso. Ou seja, o que nós vamos assistir no próximo período é um processo acelerado de desestruturação de um modelo sindical e de relações de trabalho que foi construído nos últimos 70 anos. Qual é o problema de tudo isso? Eu tenho falado isso para empresários. Bem, nem sempre ser velho é ser ruim. Não é? Porque a gente fica com essa coisa do novo, o novo é bom, o novo é bom, o novo é bom. Bem, do ponto de vista legal, se uma legislação que tem mais de 70 anos, ela tem problemas, porque ela tem 70 anos, a gente devia olhar para a Constituição dos Estados Unidos. Ela existe desde que os Estados Unidos existem. Então, ela deveria ser uma porcaria, né? Afinal de contas, ela tem mais de 200 anos. Bem, qual a vantagem de uma legislação antiga, né? De uma legislação que existe há 70 anos? Ela é estável. Os conflitos são menores. As partes sabem lidar com aquele jogo. Peguem um jogo de futebol. Vamos dizer assim, a partir de amanhã, a regra do impedimento não é exatamente mais daquele jeito. A regra do impedimento é de outro jeito. A lateral, o gol não é exatamente o gol, e a marca do pênalti não é a marca do pênalti. Bem, é mais ou menos isso que está posto para a reforma trabalhista. Ao contrário do que o próprio empresariado acha, a insegurança jurídica será muito maior. E aí vocês podem me perguntar, bem, mas e aí, fazemos o quê? Bem, o ideal é transformarmos a vida das empresas no inferno. Porque se a ideia é que tudo pode, e que agora com a reforma é melhor, bem, talvez nós devêssemos mostrar para eles que com a reforma é muito pior. Não ter um movimento sindical para negociar o conflito, é o conflito aberto. É só olhar o jogo recente da Ponte Preta. Estava ganhando de 2-0, aí de repente perdeu de 3-2, o que aconteceu ali, né? Desceu a arquibancada inteira para o campo. Bem, aquilo é um conflito aberto. Ah, mas isso não é civilizado, isso é coisa do pessoal lá do futebol. Não. Greve sem controle não é algo diferente disso. Quem não viu o que é ter que segurar uma massa de trabalhadores em greve botando fogo em ônibus? Quem segura isso? Normalmente é o sindicato. Só para lembrar, né? E as pessoas não lembram disso. Essa visão liberal de que o melhor é eu lidar direto com o indivíduo, bem, o indivíduo é o indivíduo, cara. Tem dia que ele tem o dia de fúria dele. Ah, mas você bota a polícia. Você bota a polícia contra 2, 3, 5. Você bota a polícia contra 1000 dentro de uma fábrica. O modelo sindical montado, não só no Brasil, mas montado ao longo da história, não foi só um modelo que foi montado porque os trabalhadores revolucionários construíram lógicas de combate ou de luta. Foi também um processo de acomodação do sistema, que olhava o sindicato como um sistema que controlava o conflito. Bem, se eles querem desmontar os sindicatos, tem que perceber o que é o preço disso. E o que nós vamos fazer com isso? Por outro lado, eu acho que foi falado em algum momento, mas eu vou repetir, esses gráficos não estão muito bons, estão muito pequenininhos, mas não é verdade que o movimento sindical, que o trabalhador não gosta do movimento sindical. Bem, esse é um debate que nós vamos ter que entrar um pouquinho quando a gente vai falar de comunicação. Esse é um dado, o último dado da PNAD, com relação a sindicalizados.
nós temos alguma coisa em torno de 18 milhões e meio de sindicalizados no Brasil. O que é um sindicalizado? Bem, não é um imposto sindical, o sujeito se sindicalizou, ele paga para o sindicato, ele acredita no sindicato, né? Ele está afiliado ao sindicato, ele tem uma relação política e, consequentemente, financeira para com o sindicato. Não é uma taxa baixa, e não é uma taxa que vem caindo, ao contrário, a taxa ela vai crescendo, e bem interessante, né? Ela segue um painel um pouquinho diferente da queda, inclusive, do número de trabalhadores. Agora, claro, o ideal é que tivéssemos muito mais taxa de sindicalização, mas dentro de um modelo nosso, que é um modelo quase liberal de sindicalização, eu gosto de chamar a atenção disso, porque quando você diz assim, o sujeito se filia voluntariamente, individualmente ao sindicato, é um modelo liberal de filiação. E às vezes poucas vezes se tem atenção sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque os alemães têm um modelo de sindicalização alto pra caramba, eu vou mostrar para vocês os índices aqui, né, quando você vai para países que tem taxa aqui, acho que nem está a Alemanha aqui, né? Cadê? Ali, Austrália, Brasil, Alemanha. Mesmo a Alemanha, que tem uma taxa muito próxima à nossa, a sindicalização é quase que obrigatória. Por que é quase que obrigatória? É obrigatória porque, para você ter os direitos do contrato coletivo, você tem que estar sindicalizado. Essa é uma diferença fundamental. Ou seja, ele assina o contrato, o trabalhador não, na Alemanha, o trabalhador não assina um contrato individual de trabalho, ele assina um contrato coletivo de trabalho. Ao assinar aquele contrato coletivo, ele está sindicalizado. Então, o Brasil é uma coisa absolutamente individual. Eu vou lá e assino a ficha de filiação. Né? Não, e ainda com o patrão dizendo que se você assinar a ficha de filiação, eu te demito. Né? Tem isso também. Aí tem várias coisas nesse meio. Então, esse modelo, se você olhar para a média do mundo, o Brasil não está no extrato melhor, mas não está no extrato pior. Ele está no extrato intermediário. Então, nós temos que olhar com cuidado sobre essa ideia de que o trabalhador não gosta do sindicato, o trabalhador não quer o sindicato. Eu acho que isso não é verdade. O que nós temos que olhar com cuidado é o que ele quer, o que ele entende de sindicato e como é que a gente chega nele. Esse é um debate um bocado concreto. De novo, está ruim para caramba, está muito pequeno, mas depois vocês vão pegar isso, vou deixar o material aqui. Se você distribuir a filiação por atividade econômica, por grupo ocupacional, você vai ter setores que a taxa de filiação é muito mais alta. E, por exemplo, os setores de vocês é um setor muito mais alto. Educação, saúde e serviço social tem uma taxa de filiação na casa dos 30%. Ou seja, 1/3 dos trabalhadores em educação, saúde e assistência social são filiados a um sindicato. Tem razões de ser para isso, mas eu acho que isso é importante como dado. Né? Por que eu estou chamando a atenção disso? Bem, porque a vida pode ser uma desgraça sem o imposto sindical? Pode ser uma desgraça sem o imposto sindical. Mas você tem um contingente relativamente grande de trabalhadores disposto a manter uma entidade sindical. Porque avalia que ela é importante. Avalia que ela tem um papel fundamental. Bem, depois eu vou mostrar por que eles avaliam que o sindicato é importante para eles. A pesquisa mostra um pouco disso. Mas o meu tema aqui era marketing, né? Enfim, essa é uma pergunta, como eu venho da área de educação, eu gosto de fazer muitas perguntas. E aí eu deixo muitas das respostas para vocês, porque eu acho que vocês têm que pensar um pouquinho como é que vocês vão lidar com isso, chamado comunicação e marketing. Nós vamos lidar com marketing, não vamos lidar com marketing, nós gostamos de marketing, não gostamos de marketing. Bem, eu acho que as palestras anteriores fizeram um pouco desse debate, e essa próxima minha complementa, ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Bem, afinal de contas, o que é esse tal de marketing? O que é esse negócio aí chamado marketing? Bonito, né? Bem, é bonito, mas a sua origem não é tão bonita assim. A sua origem é da Alemanha nazista com um cara chamado Goebbels, que ele era o ministro da propaganda nazista. Foi assim que surgiu o marketing, como a gente conhece hoje. Só que o capitalismo ele é muito
eu diria que o capitalismo ele é muito fluido e ele é muito adaptável. Por isso ele é sobrevivente. Ele transformou uma máquina de guerra e de propaganda de guerra em como vender mais e melhor. Ou seja, numa máquina absolutamente capitalista, absolutamente para dentro do sistema e a serviço do sistema. Então tem que ter clareza disso também. O marketing fez o quê quando ele surge? Ele convenceu um conjunto, quase a totalidade dos alemães, que todo o problema da Alemanha eram os judeus. Prendam os judeus, matem os judeus, que tudo será solucionado. Né? E levou um país inteiro a uma guerra mundial, e levou o mundo para uma guerra. Né? Isso foi legitimado, não é pouca coisa. Né? Numa época em que não existia WhatsApp. Olha só, não é isso? Então, assim, dá a impressão que o WhatsApp vai revolucionar o mundo da comunicação. Né? O Facebook é a grande revolução. Sim, isso era 1931. Né? Ele fez tudo isso. Num país absolutamente destroçado, com uma taxa de inflação de, em média, chegou a ter a casa de 600% ao mês. Assim. Né? Lembrando que a Alemanha tinha saído de uma guerra e tinha entrado em outra, né? Quer dizer, os nazistas estão no meio. É aí que surge o marketing. Agora, a grande sacada do marketing não é só vender mais e vender melhor. A grande sacada do marketing, e aí eu vou buscar lá o velho Marx, porque o Marx vai dizer que o primeiro ato histórico é a capacidade do homem de produzir necessidades. Uma coisa é você viver com aquilo que você precisa para viver. Água, comida e um teto. Né? Outra coisa é você precisar trocar o seu celular a cada ano. Trocar o seu carro a cada 5 anos. Né? E, se possível, trocar a sua casa a cada 10 anos. E aí vai. Né? A necessidade de trocar de gente. A gente quer trocar de esposa e de esposo hoje, se não tomar cuidado, não é isso? Ué, essa efemeridade tem a ver com uma necessidade, tem a ver com a criação absurda de necessidades. O ser humano é um ser absolutamente insatisfeito. Então o que eu faço? Eu bombo essa insatisfação para ele. E digo para ele, compre isto que você ficará feliz, a sua insatisfação estará resolvida. Resolvida até amanhã. Amanhã você vai ter outra insatisfação e você compra mais. Então o marketing faz isso, ele cria uma necessidade. Gente, a gente acorda com o diacho do celular e dorme com o diacho do celular. A gente passa mais tempo com o celular com o filho, com a mulher, com o irmão, com quem vocês queiram. É isso? Está o tempo todo ligado nesses caras. Bem, isso é necessário? Bem, se fosse necessário, o mundo não existiria hoje, né? Porque se é uma necessidade, como é que a gente sobreviveu até 5 anos atrás sem isso? Agora, o marketing vende isso bem para você. Esse é um drama para nós, porque nós temos que se perguntar se nós queremos ou não nos vender para o trabalhador. Nos vender no sentido de que eu vou vender o sindicato. Não vender no sentido que o patrão vai comprar o sindicato. Isso é uma outra tipo de venda. Mas se eu quero vender o sindicato. E o que significa eu vender o sindicato para o trabalhador? Falar de marketing é disso. Então não adianta a gente ficar fazendo grandes discussões e etc. Não, a gente monta uma campanha de publicidade para vender o sindicato, para o trabalhador se filiar ao sindicato. O que pode significar que ele compra o sindicato, mas ele não entende o sindicato. Ele não compreende o papel do sindicato. Bem, e como ele comprou o sindicato, ele compra outras coisas. Ele compra o partido político, ele descompra o sindicato. É uma possibilidade, ué. Até bem pouco tempo atrás, você comprava a TV por assinatura para ver o jogo de futebol, né? Ou para ver o filme. Não, pior, você comprava um DVD, depois você comprava um Blu-ray, depois você comprava uma TV a cabo, agora você assina o Netflix. Bem, se você compra uma coisa hoje, amanhã você pode querer comprar outra. Então esse é um debate que não é simples quando a gente pensa em comunicação e marketing, quando a gente está pensando em algo que envolve necessariamente
aquilo que o Paulo Freire chamava de engajamento. Eu preciso do trabalhador não como meu financiador ou como uma mão que levanta, eu preciso do trabalhador engajado. Bem, o trabalhador engajado não virá pelo marketing. O marketing pode abrir a porta, mas não o engajará no processo. Você não o mobilizará para aquilo que precisa. Bem, se você não o mobiliza, bem, aí ele vai te descomprar, de um lado. E de outro, você não vai ter força para engajar mais pessoas. Esse é um drama quando a gente pensa no marketing. E o marketing não tem lá muita ética. Ele não tem lá muito problema com isso. Como a lógica é vender, ele irá vender. Primeiro, isso aqui é um dado bom. Os capitalistas usam uma propaganda que é massiva, criativa, onipresente, diversificada, ostensiva, subliminar e repetida, 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 repetida muitas vezes. E ela vai no âmago para você comprar. Gente, a Coca-Cola mudou a cor da roupa do Papai Noel. Papai Noel originalmente era verde, a roupa dele. Hoje é vermelha. Quem mudou, e eles não são comunistas nem petistas, né? Ficou vermelhinho. Quem fez isso foi a Coca-Cola. Lembrando, Papai Noel era um santo católico, não é São Nicolau. Não é isso? Era um santo, cara. Olha só, eu peguei um santo, mudei a cor da roupa do santo e ainda disse que ele é o meu melhor marqueteiro, a minha melhor, o bom velhinho, a minha melhor figura de venda, né? O meu melhor agente de publicidade. Bem, é uma ética interessante essa. Eu coloquei aqui em cima porque essa aqui é a campanha do Mac Dias Feliz, que ajuda a criança com câncer. Bem, ajuda a criança com câncer por quê? Porque eles são bonzinhos? Primeiro, não são eles que ajudam, né? Porque eles vendem o Big Mac, você paga o Big Mac, e esse dinheiro do Big Mac que vai para o GRAAC, né? Você não vai lá e come só um Big Mac, né? Porque eles normalmente querem te vender o combo. Então, você compra o Big Mac, a batata frita e o refrigerante. O refrigerante deles custa R$10. Mas não é? É só ir lá, atravessa a rua, vai no McDonald's. Bem, mas isso aqui comove as pessoas. Absurdamente. Bem, esse é um drama para a gente. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente... Uma coisa importante também, né? Eles não são só picaretas, eles são muito criativos. Eles não têm escrúpulos, eles são criativos. Quando a gente escolher um conjunto de coisas para, quando a gente pensar em marketing sindical, a gente tem que saber qual é o nosso limite ético para isso. Até onde eu irei com a propaganda. E até onde eu quero ser comprado por um trabalhador ou quero o engajar. É diferente. E eu não estou dizendo que vocês não têm que usar o marketing, ao contrário, a gente tem que aprender com eles para fazer mais, melhor e de maneira mais decente. Agora, não tenha dúvidas, as ferramentas não têm limite. Bem, isso aqui é bonzinho, né? Tem coisas muito piores, eu podia trazer outras propagandas muito mais complicadas. Opa, apertei o botão errado. Bem, essa é a pergunta que eu deixo para vocês, então eu falei que ia deixar muita pergunta. Para que o movimento sindical se utiliza da comunicação e para que o movimento sindical quer se utilizar do marketing? Nós vamos soltar um curso, vai ter um curso aqui em Brasília sobre marketing sindical. A gente, do Diese, trouxemos um especialista nisso para discutir marketing sindical com vocês. Como era uma palestra, eu falei, eu vou lá só fazer a palestra. Se vocês quiserem se aprofundar, pode fazer o curso. Agora, antes de saber, querer, eu preciso saber por que eu quero. Faz muita diferença. Se eu não souber para que eu quero, eu posso fazer o contrário. Em vez de conseguir aquilo que eu preciso, eu perco aquilo que eu tenho. Isso não é simples, isso é escolha, né? Que não é fácil, porque o mundo hoje é um mundo que tudo virou mercadoria e tudo está à venda. Nós temos que saber como é que nós lidamos com isso. Bem, essa é uma imagem tradicional do movimento sindical.
Juntos somos fortes. Vender uma ideia não é ruim. Se eu trabalho a ideia como uma ideia de consciência. Falar que estarmos juntos é bom, é uma fala. Vivermos juntamente e lutarmos conjuntamente é outra coisa. Agora, para eu falar e vender um slogan do sindicato, que nós temos que estar juntos, é uma coisa. Nós, de fato, estarmos juntos, e aí é o que eu chamo de engajamento, é uma outra coisa. Agora, uma coisa está desassociada da outra? Claro que não. Eu começo com uma ideia. O capitalismo trabalha com uma ideia básica, desde sempre. Você, sujeito individual, é o senhor do seu destino. Essa é a ideia que faz o nascedouro do sistema capitalista. Cada um é um, e cada um é responsável pela sua vida, e por aquilo que conquista e por aquilo que perde. Pague seus preços, é o que o capitalismo vai dizer para nós. O que nós tentamos dizer há muito tempo é que esse um não é bem assim, é que essa meritocracia também não é bem assim, e que juntos somos muito mais fortes. Agora, não basta falar, nós precisamos fazer, mostrar. E não é nós no sentido genérico, é nós com eles, nós com nós, é algo muito maior, né? E aí você vai compreendendo isso. Eu digo para vocês que o trabalhador compreende isso. Às vezes a gente que esquece disso. Nós temos problemas, eu acho que vocês vêm falando sobre comunicação, e um grande problema é como é que nós comunicamos a nossa mensagem para o trabalhador. Como é que nós colocamos para o trabalhador as nossas ideias? Bem, nós partimos de um dos grandes problemas nossos, inclusive meu agora que estou falando para caramba, é que a gente fala para caramba. A gente fala muito e ouve muito pouco. E nesse movimento de falar muito e ouvir muito pouco, a gente constrói instrumentos que falam muito e ouvem muito pouco, né? E erra muito. Eu estou no movimento sindical pelo Diese há 21 anos, então eu conheço um pouquinho do movimento sindical. E por dentro das diversas centrais. Então, já fiquei dentro de sindicatos da CUT, sindicatos da Força, sindicatos da Nova Central, enfim, já passei pelo movimento sindical em geral. Uma das coisas que eu aprendi dentro do Diese e na ideia, na concepção de intersindicalidade, é que existe uma série de coisas que nos unem. Uma delas é a defesa do interesse da classe trabalhadora, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas tem outras coisas que nos unem também, né? Muitos dos nossos erros são muito parecidos, todos eles. E esse é um erro tradicional. A gente quer falar muito, o tempo todo. Então, quando você constrói um boletim, e eu já participei de muitos momentos de construção de boletim no sindicato, é um inferno. Toda secretaria tem alguma coisa para falar. Todo dirigente tem uma coisa para falar. Bem, aí aquilo que era para ser uma ideia, vira um livro, quase. Isso é um problema, porque se eu não tenho consenso e não sei o que eu quero me comunicar, eu não me comunico. Eu me comunico para mim mesmo. Ou fico brigando entre nós mesmos. Isso é um drama, quando você pensa em comunicação. Eu estou repetindo o que o anterior falou. Você tem que saber o que você quer dizer e dizer da forma mais direta possível. O carro de som é um símbolo do movimento sindical. Paramos o carro de som na frente de qualquer lugar e falamos. Não é isso? Básico. Quantas vezes a gente para o carro de som e falamos? Para quem? A gente tem a ideia de que um dia, em algum momento, alguém está ouvindo. Eu vou falar o que um dirigente sindical falou para mim um dia. Estava eu numa greve, numa paralisação, PLR, mobiliza bastante gente, botamos a fábrica inteira para fora, estávamos no carro de som falando. Olha que coisa interessante, que bom, colocamos a fábrica inteira para fora. E falamos. E ele falava, eu estava no meu cantinho do lado olhando, e de repente eu olho para a massa, e a massa está toda assim. Pô, que bom, né? Eu saí da fábrica, posso responder todos os meus WhatsApp. Né? E até que ponto foi, de fato, ouvido. Aquela mensagem que você queria passar pelo carro de som foi ouvida.
Bem, esse é um drama hoje. E não é só hoje, é um drama sempre. Uma das coisas que a gente vai ver é que uma das coisas que a gente vai acabar olhando, e acho que tem que discutir quando pensa em comunicação, é que não existe melhor comunicação do que o olho no olho e a gente conversando. A mídia social resolve um monte de problema, o boletim ajuda muito, mas não tem comunicação melhor e maior do ser humano do que o bate-papo. Isso não tem a menor dúvida. Né? Não tem a menor dúvida. Bem, mas eu não consigo falar com todo mundo. Claro, você não consegue falar com todo mundo. Né? Por isso você usa meios de comunicação. Né? E, mais importante do que tudo isso, é aquilo que eu me comuniquei com alguém, aquele alguém se transformou num irradiador da comunicação para outros. Isso que eu estou tentando falar para vocês, a diferença entre o marketing, a venda do sindicato e o sujeito que se engaja. Se você tem um trabalhador dentro de qualquer unidade de trabalho, que você conversou com ele compreendeu o que você queria dizer, e ele conversa na unidade de trabalho com os outros trabalhadores, isso faz toda a diferença. E aí o boletim, o carro de som, o WhatsApp, são ferramentas para ajudar esse processo. O Facebook, a cartilha, o programa na televisão, tudo isso é um outro processo que é ferramenta que ajuda aquele seu sujeito, né? Aquele seu Zé, que toda a unidade básica de saúde conhece, que todo mundo convence, que ele conhece todo mundo, que na hora que vai votar no sindicato, todo mundo chega lá no seu Zé e fala, seu Zé, quem é esse cara aí que está pedindo voto para mim? Faz muita diferença. E aí nós temos que ajudar o seu Zé. Ajudar a dona Maria. Né? Isso parece que a gente vai caindo numa panaceia da comunicação e do sistema de comunicação e esquece que existe uma diferença enorme entre se comunicar e se engajar. E não existe outro meio de engajamento que não seja no dia a dia e no cotidiano. E a comunicação precisa ajudar isso, e não atrapalhar. Bem, a imagem do movimento sindical hoje é uma imagem em disputa. Isso aqui é um modelo interessante, só para a gente pensar, né? Uma maçã é uma maçã. Eu posso vender a maçã linda, bonita, lustrosa, e posso pensar numa maçã carcomida. Agora, olha que coisa louca, como o marketing transformou uma maçã mordida, talvez na maior e mais valorizada imagem do planeta. A empresa de maior valor agregado. Bem, isso foi um processo bem interessante de construção de imagem, que é algo que nós, enquanto movimento sindical, estamos com certeza em disputa. Como é que a mídia nos pinta? Como é que o outro lado quer que o mundo nos compreenda? Bem, essa é uma imagem básica. Ser do sindicato é ser um vândalo. Ninguém explicou o que era o termo vândalo, mas isso tudo bem. É baderna, é bagunça, é esse povo que não quer trabalhar, que quer quebrar tudo. Ligue o rádio de manhã num dia de greve. Qual que é a grande questão deles? É o trânsito. A greve e o ato acabaram com o trânsito. Olha só o caos que eles estão transformando na cidade. Bem, isso a mídia faz cotidianamente com tudo que nós fazemos. A outra é que nós somos ladrões. Esse cartaz aqui é um cartaz de um filme dos anos 50. Esse é um filme do Marlon Brando, dos anos 50. E que é muito interessante que a tradução do filme, não só o filme trata de uma questão sindical, mas a tradução do termo do filme aqui no Brasil foi Sindicato de Ladrões. Essa é outra imagem que a mídia, há muito tempo, tenta construir do movimento sindical. E a mídia que eu estou falando não é a mídia no Brasil. Né? Esse filme é um filme americano. Um outro filme famoso sobre sindicalismo chama Rofa, que era o sindicalismo dos caminhoneiros nos Estados Unidos. Assistam um filme para vocês verem que mensagem que eles querem passar do movimento sindical.
Eles são fortes, né? Agora, isso aqui é algo que nós temos que enfrentar. O trabalhador é bombardeado todo dia com gente dizendo para ele que o movimento sindical é um bando de baderneiro e um bando de ladrão. Todo dia. Ouvem o Reinaldo, eu ouço a direita, né? Tem que ouvir, né? Ouçam o que o Reinaldo Azevedo fala do movimento sindical. Né? E aí me dói que às vezes alguns sindicatos ainda chamam ele para palestra, mas aí é um outro problema. Né? Mas enfim, é só para a gente pensar um pouco como é que eles nos pintam. Agora, essa é uma disputa, e não é uma disputa simples. Só que eu queria lembrar disso aqui de novo. Opa, voltando. Eles nos vendem, nos querem imputar uma imagem a partir de uma ideia que é massiva, criativa, diversificada e repetida, e sem escrúpulos. É assim que eles nos vendem, é assim que eles nos taxam. Bem, nós temos que conseguir fazer essa desconstrução com muito menos dinheiro, com muito menos recurso, com muito menos espaço de mídia, talvez com mais criatividade, talvez, mas eles pagam gente bem criativa. O que significa para a gente que se a gente achar que nós vamos entrar no campo deles, nós vamos perder. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se a gente achar que a disputa da mídia e da comunicação com o trabalhador vai acontecer no modelo deles, nós vamos perder. Eles têm mais dinheiro, mais meios e mais gente trabalhando para construir uma imagem do movimento sindical. Bem, como que nós nos vemos? Eu acho que isso também é um problema. Né? Às vezes a gente se vê mais do que nós somos. Eu acho que é uma ideia boa, nós tentamos vender a ideia de que nós somos fortes, que nós somos unidos. É importante. Mas por isso que, como eu sou um educador, minha tarefa é perguntar. Nós realmente somos fortes? Nós realmente somos unidos? Porque às vezes a forma como nós nos vemos, contamina as nossas ações. Se eu parto do pressuposto que nós somos unidos, eu não lido com as diferenças internas. Eu não lido com as diferenças internas, inevitavelmente, nós nos desunimos. Nós não tratamos o conflito, e o conflito leva o sindicato para uma briga interna, fraticida, que ajuda eles a vender a ideia deles, e não nós vendermos a nossa ideia. Né? Esse é um embate que nós temos que fazer, olhar com muita atenção aquilo que nós dizemos e que nós acreditamos que somos e aquilo que somos realmente, com muita tranquilidade, porque tratar dos nossos problemas é o dia seguinte estar melhor do que o dia anterior. Então é importante nós termos clareza de como nós somos e como nós queremos ser. E aí esse querer ser, construir a aposta. Bem, como os trabalhadores nos vê? É importante, por isso que eu estou insistindo, nós temos que ouvi-los. Como o trabalhador nos vê? Porque a depender de como ele nos vê, nós sabemos como nós vamos nos comunicar melhor ou pior com ele. Faz muita diferença. A possibilidade de você se comunicar com o trabalhador tem a ver com a forma como ele te entende. Se ele te entende como um sindicato de ladrão, você tem que desconstruir essa ideia. Se ele te entende como baderneiro, você tem que desconstruir essa ideia. Agora, se ele te entende como forte, como representativo, você tem que reforçar essa ideia. Isso não é simples, porque o resto tenta dizer para ele que nós somos baderneiros e ladrões. Como é que a gente faz isso? O que é muito interessante é que o trabalhador, segundo a mesma pesquisa que eu mostrei para lá, esse é o motivo pelo qual o trabalhador, daqueles 18 milhões, se filiaram. A maioria se filia a um sindicato porque ele entende que o sindicato defende os seus direitos. Defende os seus direitos. 20% porque o sindicato presta serviços a ele, dos mais diversos. Medicina, advogado, farmácia. Como? Isso, o lado assistencialista. Mas o que me chamou muito a atenção é que a grande maioria do trabalhador
se filia porque ele entende que o sindicato defende o direito dele. Isso não é pouca coisa. Apesar da mídia bater, o trabalhador compreende o sindicato como uma instituição que defende o seu direito. Do ponto de vista de comunicação, o que nós temos que fazer? Reforçar. É só comunicação? Não, né? Como é que o trabalhador sente que, de fato, nós defendemos o direito dele? Uai, defendendo o direito dele. Se ele vê que você defende o direito dele, ele compreende que o sindicato defende o direito dele. Se ele não vê, ele não compreende. E como que nós nos comunicamos com isso? Nos comunicamos mostrando que nós defendemos o direito dele. Eu não falo de instrumentos, porque os instrumentos vocês vêm discutindo já faz tempo. Mas esse é algo que é fundamental para a gente pensar o movimento sindical. Agora, esse aqui me chamou muito a atenção também. Qual o motivo pelo qual o trabalhador não se filiou ao sindicato? Olha só que interessante. 5 minutos. 26% porque não conhecia o sindicato. Gente, 1/4 do trabalhador que não está filiado é porque ele não conhecia o sindicato. Mas 11% não sabia como se associar. Então, nós temos aqui 38%, quase 39%, 40% dos trabalhadores não sócios, não conheciam o sindicato ou não sabiam se associar. Bem, aí é um problema grave de comunicação, enorme de comunicação, e provavelmente de presença, né? Isso é fundamental. Bem, aí você vai ter, não produz serviço que lhe interessa, 1/4, isso bate com aquele 1/4 que se filia por causa de serviço. Uma parte diz que não confiava ou não sentia o sindicato representando ele, 17%. Enfim, se a gente lidar com o não conhecimento do sindicato, ensinar ele a se filiar, ajudá-lo a se filiar, e tratar politicamente, ou seja, se sentir representado, nós falamos aqui de quase 60%. Ou seja, quase 60% tem a ver com política e com comunicação. Como eu tenho pouco tempo, bem, uma pergunta importante é com quem queremos nos comunicar. Quem é o trabalhador? Eu sei quem é o trabalhador? Será que eu ainda sei quem é o trabalhador? É uma pergunta. Está mudando. A parte da manhã vocês falaram muito do jovem, da juventude, do jovem. Bem, eu conheço o trabalhador jovem, por exemplo. Eu tendo a achar que a gente mal conhece a juventude dos nossos filhos. Nós temos uma dificuldade danada de entender os nossos filhos. Imagina o trabalhador, que a gente vê ele uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Bem, isso é um problema. Né? O que esses trabalhadores pensam? Nós sabemos o que eles pensam. Porque se você não consegue se comunicar se você não saber o que eles pensam. Nem saber quem são eles. Meu tempo está acabando. Essa é uma pergunta importante no atual momento. Por que um trabalhador deveria contribuir financeiramente para um sindicato? Bem, esse é um problema, não é? Quando ele está contribuindo, ele está tirando dinheiro do bolso. É pouco, é pouco. O imposto sindical, em média, é 5 a 8 reais por mês. O nosso primeiro problema é que a gente cobra num mês, aí vira 100 reais, 100 reais é muito. 100 reais dividido por 12 vira 8, aí não é muito. Né? Filiar é mais fácil do que pedir para ele contribuir em imposto sindical. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tirar 8 reais por mês é mais simples. Não é à toa que trabalhadores da educação e da saúde do setor público pagam mensalmente para o seu sindicato. E tem uma alta taxa de filiação. Agora, por que ele vai contribuir financeiramente? É algo que vocês precisam dizer para ele. Rapidamente, para encerrar, que está acabando o meu tempo. Olha só, comunicação não é algo... Nós temos um problema no movimento sindical quando a gente pensa em comunicação pela nossa tradição. Nós sabemos fazer campanha. Campanha de filiação, campanha salarial, campanha disso, campanha daquilo. E aí campanha é momento. Campanha salarial, eu me comunico com o trabalhador uma vez por ano durante o mês da database. Comunicação é permanente. Eu preciso tirar o trabalhador da bolha dele. Como é que a gente coloca, a gente acha muitas vezes, quase que por osmose, que o sindicato faz parte da vida do trabalhador. Aí a pergunta que eu faço
Ele acha isso mesmo? O sindicato faz mesmo parte da vida do trabalhador? Cotidianamente? Eu sei que o ônibus faz. Olha, o ônibus faz parte da vida do trabalhador todo dia. Não é isso? O sindicato faz? Essa é uma pergunta. Se o sindicato faz parte da vida dele cotidianamente, ele paga para o sindicato, ele se filia. Se ele vê o sindicato só na campanha, talvez ele pague só na campanha. Essa é uma questão posta quando a gente pensa em filiação. Agora, o trabalhador, gente, está imerso numa enorme bolha, ele está absolutamente preocupado com as contas para pagar, com o chefe que enche o saco dele, com o filho que está doente, com a mulher que brigou com ele, com o aluguel que está atrasado. Bem, ele tem certamente muito mais preocupações do que o sindicato. Então, não é ele que vai se preocupar com o sindicato, é o sindicato que tem que se preocupar com ele. Romper essa bolha não é fácil. E não é só a bolha dele, é a nossa bolha. A gente acha que todos pensam igual a gente. Se você não está aberto a ouvir e entender o que ele pensa, você não consegue romper a sua bolha. O processo de comunicação é um processo de romper a nossa bolha e romper a bolha dele. E estabelecer com ele um diálogo solidário, político. É fácil? Não, é difícil pra caramba. Mas eu acho que é a nossa tarefa. As empresas fazem o que eles chamam de campanhas institucionais. Olha só isso aqui da Folha de Londrina. A Folha de Londrina faz parte das nossas vidas. Eles martelam isso cotidianamente. A Globo faz enormes campanhas institucionais. A última campanha institucional da Globo, que está no ar agora, eles dizem assim: todos nos ouvem. Mesmo aqueles que não gostam da gente, nos ouvem. Vocês ouviram essa propaganda recente da Globo? Né? É, os 100 milhões. Isso aqui é algo que nós temos que aprender a fazer. Agora, aprender a fazer de igual eles ou do jeito nosso. E qual é o nosso jeito? Eu tendo a acreditar que a importância do sindicato passa pelo que o sindicato faz por mim. A gente não diz isso para ele. A gente não diz para ele que todos os direitos trabalhistas e previdenciários só existem por causa da luta sindical. E eles raramente pensam como seria a vida deles se não existisse o sindicato. Por quê? Porque há 70 anos existe o sindicato. Quase 80. Nesse modelo nosso que a gente diz que tem um monte de problemas. Uma coisa que eu aprendi no Diese, e aprendi conversando com o trabalhador e com o dirigente, e vendo a realidade, é que o pior sindicato é melhor do que não ter nenhum. Nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, não existe licença maternidade. A mulher pare e no dia seguinte vai trabalhar. Se ela não for trabalhar, ela não ganha. Simples assim. Em média, uma mulher americana tem 2 dias de licença, que é não remunerada. Ela tem o filho, fica 2 dias com o filho e vai trabalhar no 3º dia. Bem, isso é não ter um sindicato. Os americanos têm um modo muito específico de sindicalismo. É um sindicato que a empresa pode ter ou não ter um sindicato, e o conjunto dos trabalhadores votam se sim ou votam se não. Recentemente teve uma votação desse tipo de sindicato na fábrica da Nissan em Detroit. Não, em Michigan. A fábrica da Nissan, a Nissan deu carro para trabalhador para votar contra o sindicato, para não ter um sindicato na fábrica da Nissan. Deu carro. E o sindicato perdeu a disputa para a Nissan por 40% a 60%. Significa que os conjuntos de trabalhadores da Nissan nos Estados Unidos escolheram não ter um sindicato. Bem, agora, por isso que eu tenho que chamar a atenção, eu estou chamando a atenção disso, porque isso que a gente chama muitas vezes de dizer assim, é importante que a convenção coletiva só valha para o filiado, é o que existe nos Estados Unidos. Só que qual que é o problema? O problema é que não dá para uma empresa ter 3 folhas de pagamento. Aquela folha de pagamento que vale para o sócio, aquela que vale para o não sócio. Não dá para fazer isso. Então, o que os americanos resolveram isso? A gente faz uma assembleia. Se os trabalhadores decidirem que tem sindicato, a convenção vale para todo mundo.
Se os trabalhadores decidirem que não tem sindicato, a convenção não vale para ninguém. Não tem essa história de vale para mim que sou filiado, não vale para você que não é filiado. Não, a maioria vence. Só que aí a empresa vai para o pau para não ter sindicato. Agora, o peso de não ter sindicato é alto. E eu diria que o movimento sindical americano sabe usar muito do marketing. Para vocês terem uma ideia, quem fez a campanha da FL-CIL, com relação à SW, com relação à Nissan, não foi nada menos do que o Danny Glover. Sustentabilidade institucional, ou seja, sustentabilidade sindical, tem a ver com a sustentabilidade financeira. O movimento sindical terá muito problema com dinheiro ano que vem? Terá. O fim do imposto sindical é uma desgraça para a maior parte do movimento sindical, sem dúvida. Agora, a saída para lidar com isso é ter claro, a gente tem que vencer o embate do que o trabalhador, do que querem que o trabalhador pense de nós e o que nós queremos que o trabalhador esteja conosco. É uma enorme diferença. A batalha financeira será a batalha de como o trabalhador compreende o sindicato. Se ele entende o sindicato como parte dele, ele vai contribuir. Se ele entender o sindicato como um bando de baderneiro, ele não vai contribuir. E essa não é uma disputa fácil, e com os instrumentos dele nós vamos perder. Eu acho que nós temos instrumentos melhores e mais interessantes, mas mais difícil de fazer. Obrigado, gente.